Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Namastê. Namastê. Só para não perder o ar. Bom, então essa parte vai ser basicamente a partir desse livro aqui, do Swami Niranjananda Saraswati, de uma coleção de yoga muito boa. Ali na biblioteca tem mais dessa coleção também, para o pessoal que estuda yoga. Esse livro é Pranayama, da editora de Bihar, na Índia. Isso daqui é muito famoso na Índia, na internet dá para comprar também. Esses livros são muito bons. São muito bons porque é escrito com um indiano que consegue falar com o ocidental. Então ele não fala tanto numa linguagem yógica, sânscrita, quanto numa linguagem ocidental, científica, etc. e tal, tem referência de artigo, então é uma boa ponte pra gente, tá? Então basicamente o que a gente vai falar são os 2, 3 capítulos desse livro. Mas eu separei também alguns outros livros para vocês poderem dar uma olhada aí nos horários de intervalo sobre essa parte. Vai ter livros sobre as outras partes também, mas cada um vê aí o que está. Isso daqui é um atlas de fisiologia e anatomia humana, tem um monte de imagem bonitinha, vale a pena dar uma olhada. Parte de respiração e outras coisas, se quiser. Esse daqui é um livro da mesma coleção. Management normalmente é traduzido como controle, mas assim, como lidar e cuidar com doenças comuns a partir de práticas iógicas e etc. Também interessante, de alguma forma, a gente está tocando nisso. Esse é um livro meio que referência e muito bom, Anatomia do Hatha Yoga, e ainda tem uma parte de respiração. Esse daqui é mais casca grossa, assim, só para galera realmente que já saiu do ABC e já está mais para frente. E esse daqui é uma visão, digamos assim, mais ocidental da importância da respiração, e é muito interessante dar uma olhada também como é que ocidentalmente isso é visto. Ok? Tudo bem até aqui? Então, fiquem à vontade para dar uma olhada nesses livros na hora do intervalo, etc. e tal, porque é uma coisa que eu acho que vai tender a ajudar. Então, a gente acabou de fazer uma prática ali de respiração e a gente fez essa coisa esquisita de respirar com o abdômen. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente era bebê, a gente fazia isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, basta olhar algum bebê. Vocês vão ver que a respiração abdominal é a respiração mais natural que a gente tem. E a respiração abdominal é, em um certo sentido, a mais saudável para a gente usar, principalmente porque a gente gasta menos energia e porque a gente tem uma boa retorno. A gente aqui vai estar falando muito sobre a questão da eficiência respiratória, e não exatamente só pelo respirar. Por isso que está os benefícios da respiração adequada. Não precisa respirar, já sei respirar, estou respirando, está normal. Mas as pessoas normalmente que dão pouca importância à respiração são pessoas que têm um baixíssimo nível de vitalidade. E toda pessoa que tem um alto nível de vitalidade dá uma importância à respiração. Porque existe uma relação muito direta entre vitalidade e uma respiração eficiente. E existe uma relação muito direta entre baixa vitalidade, tristeza, desânimo, depressão, apatia, etc., e um alto nível de intoxicação respiratória. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, intoxicação respiratória. No Ayurveda a gente fala muito de intoxicação metabólica, não sei o que e tal. Mas o Yoga fala muito de intoxicação respiratória. O quanto você respirar errado intoxica o teu sistema elétrico, o teu sistema energético, e aí se for a terminologia mais específica do meio, os nadis, certo? Então respirar bem é promover vitalidade. Respirar de qualquer forma é viver de qualquer forma, ok? Bom, então, de uma forma geral, na nossa cultura a gente tem uma tendência muito grande a respirar com tórax. Eu não sei se vocês na educação física, na escola de vocês aprenderam a respirar assim quando vocês fossem correr, né? Mas o yoga entende que a respiração mais efetiva e no geral, não que a gente quando está fazendo atividade física muito tempo,
Quando a gente está aqui sentado conversando, essa respiração aqui, ó. Eu sei que a gente está um pouco esquecido dela, mas calma. Ela continua contigo quando você dorme. Fica tranquilo. Quando você para de atrapalhar, ela volta. Certo? E ela é uma coisa que, além de trabalhar bem o nosso pulmão, faz uma massagem muito importante na nossa caixa mágica. Nossa caixa mágica é esse lugar que concentra uma quantidade de órgãos vitais absurdos na mesma proporção, certo? Aqui a gente tem o coração e o pulmão, mas aqui a gente tem estômago, tem intestino, tem fígado, tem baço, tem pâncreas. Nossa, é uma galera que está aqui. E sempre que a gente está respirando com o abdômen, a gente está fazendo uma massagem no nosso sistema digestivo. Sempre que a gente está fazendo uma massagem no nosso sistema digestivo, nosso acne, nossa capacidade metabólica funciona melhor. Até aqui todo mundo vivo? Tudo bem? Bom, a gente vai ter um momento para perguntas também específico, mas se tiver alguma pergunta assim, muito relacionada ao tema, e que seja assim para poder entender melhor alguma coisa que está falando, é válido colocar. Se for uma pergunta mais abstrata, uma pergunta maior, uma pergunta que não está exatamente direcionada para aquilo, é melhor a gente deixar para o final, para não dispersar tanto, ok? Bom, então, a inspiração, ela funciona que nem... Vocês lembram aqueles canos na escola? A gente pega, não só na escola, quando a gente pega um feijão para... Hoje em dia a gente já não faz mais isso, mas antigamente a gente pegava uma bexiga, enrolava no cano, pegava essa bexiga, botava um feijão dentro e pá, soltava uma pistola. Então é esse negócio, essa bexiga embaixo desse cano, todo mundo acompanhou esse meio macalical? Não? Imagina que a gente basicamente tem um tubo, que é o nosso sistema respiratório, e embaixo dele tem uma bexiga, que a gente puxa ela para baixo. Na hora que a gente puxa essa bexiga para baixo, chamado diafragma, isso daqui expande, e o ar entra. E quando essa bexiga para de fazer força, todo o sistema sobe de novo. Então, de uma maneira simples, diafragma desce, inspirou. Diafragma sobe, expirou. Diafragma desceu, umbigo saiu para frente. Diafragma subiu, umbigo veio para trás. Ok? Então esses movimentos são coordenados. A gente respira basicamente com essa bombinha embaixo do nosso pulmão, que é o diafragma. Primeira notícia interessante do dia. A principal coisa que existe na respiração é o diafragma. Tá? Então, para você respirar bem, você precisa conhecer bem o diafragma. Para você conhecer bem o diafragma, a gente precisa voltar a se familiarizar com esse treco chamado respiração diafragmática. Ok? A respiração diafragmática foi essa que a gente fez deitada primeiro, que é o que o bebê faz. Que a barriga faz muito movimento. Isso infla a parte de baixo, o terço inferior do pulmão. Isso faz com que a gente consiga acessar uma camada que normalmente a gente não usa na respiração. E quando a gente não usa o nosso pulmão inteiro, a nossa troca de gases fica muito prejudicada. E você pode respirar 50 vezes. Se você trocou poucos gases, a tua célula respirou pouco. Tá? Outro conceito muito importante é que a gente tem 2 níveis importantes de respiração. A respiração pulmonar, que em um certo sentido pouco importa, e a respiração celular, que em um certo sentido muito importa. Então, para a gente pode estar com o pulmão funcionando assim, com uma capacidade respiratória muito grande. Se a nossa célula não estiver respirando bem, você não está se sentindo energizado. Porque no final das contas, o objetivo do pulmão é despachar o correio da hemácia até a célula. Então o pulmão está ali para oxigenar as hemácias e tirar o gás carbônico das hemácias. O pulmão não respira. Quem respira são as células. Lembre-se sempre disso. Porque no momento em que você tem mais consciência da respiração, as suas células conseguem respirar melhor. No momento onde você faz um movimento muito mecânico, teu pulmão está funcionando, mas a tua célula não está nem aí para o processo, em um certo sentido. Ok? E sempre que a gente faz prática de respiração, naquele momento a gente treina. Depois, ao longo do dia, o nosso corpo entra naquele sistema de funcionamento. Então, por isso que é muito importante fazer prática de respiração, se possível, preferencialmente, diariamente. Porque é como se você calibrasse o teu sistema para onde ele funciona bem. Isso a gente vai chegar daqui a pouco. Ano passado a gente até fez um curso lidando com as emoções e teve um outro de respiração também.
que a gente aprofundou muito nesse aspecto de como a nossa emoção influencia a nossa respiração. Então, todo dia, por estresse, por ansiedade, por tristeza, qualquer coisa assim, o nosso sistema respiratório celular fica desregulado. E todo dia é importante a gente regular nosso sistema respiratório celular, ok? Porque se a gente deixa solto, a gente respira de fato, internamente, celularmente, muito mal. O que significa muito mal? Gasta muita energia e recebe pouca energia de volta. Ok até aqui? Bom, então, como vocês viram, tem muitos músculos que funcionam no processo respiratório. Tem o torácico, que é um certo sentido que a gente conhece. Tem mais esse clavicular, aqui em cima. As asas também funcionam. Aqui a parte das intercostais e aqui paravertebrais também funcionam. Tem um monte de musculatura. Mas, quando a gente está sentado e a gente não está correndo, e a gente não está fazendo uma atividade física muito intensa, ou a gente não está em estado emocional muito intenso, o ideal é que a gente esteja respirando principalmente a partir do diafragma e não a partir do tórax. Só isso, se você pegar isso e levar para casa, lembrar disso todo dia, 90% do yoga você está com ele. Da mesma forma que eu falo assim, 90% do Ayurveda é você comer quando está com fome, e saber o que significa fome, e saber quanto você tem que comer, cuidar do Agni, no certo sentido do yoga é cuidar do prana. E a forma mais imediata e a forma mais simples da gente cuidar da nossa energia vital, que a gente vai estar chamando de prana, é através da respiração. Não é a única, nem necessariamente a melhor, mas é uma coisa que você, por definição, enquanto você está aqui, ela está contigo. Desde que você chegou aqui, ela está contigo. No momento que ela te deixar, você não precisa se preocupar, porque você não vai estar mais aqui. Certo? Então, assim, a respiração é a nossa relação mais íntima e, digamos assim, inescapável com o prana. A gente pode meditar, a gente pode cantar mantra, a gente pode fazer várias coisas relacionadas com o prana. Pode fazer yoga asana, como a gente fez hoje de manhã. Mas a respiração, lamento dizer, ela é unha e carne contigo. No momento que ela não for, fica tranquilo, o teu shavasana vai estar em um outro nível. Ok? Piada, mas tudo bem. Tem esse aspecto que a gente está muito acostumado a respirar com o nosso tórax. E isso é um grande problema energético, fisiológico, existencial. Certo? Se a gente observar um pouquinho mais a nossa respiração diafragmática todo dia, antes de dormir, ao acordar, antes de almoçar, não depois de almoçar. Tem que lembrar, eu vejo também. Mas lembrar da respiração diafragmática, esse exercício que a gente fez, deitado, de botar a mão ali, mais ou menos na região, perto do umbigo, sentir o umbigo subindo, sentir o umbigo descendo, é a base de você ter, assim, o fundamento principal do yoga, que é uma boa respiração. Uma boa respiração começa com um diafragma consciente. Um diafragma consciente ajuda você a mergulhar para dentro da célula. E dentro da célula a gente começa a ter um outro nível de vivência, onde a gente não está só respirando, mas a gente está também presente. Ok? Tudo bem até aqui? Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayurveda@gmail.com